E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Décio e vamos filosofar? Só que antes da gente começar a filosofar, deixa eu dar um recadinho para vocês. Este terceiro bimestre vai ser um pouquinho diferente, tá? Como que vão acontecer as coisas? Aquilo que a gente fazia em uma semana no segundo bimestre, agora nós vamos ter 2 semanas, né? Então, somente a cada 15 dias é que eu vou postar uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Então vai ser mais tranquilo, vocês vão ter mais tempo de pesquisa e responder as questões do caderno do aluno com mais tranquilidade, né? Então vai dar para fazer um negócio legal, tranquilo, e eu vou conseguir com isso também estar mais perto de vocês, né? Que a ideia é essa, tá bom? Então eu vou fazer sempre um vídeo por semana. No caso aqui, quando eu faço a postagem, vai o vídeo assim dando uma visão geral sobre a matéria, dando uma explicaçãozinha, né, para vocês. E no caso, semana que vem, o segundo vídeo, a gente já vai estar resolvendo junto as questões do caderno do aluno, tá bom? E nesse meio tempo, pessoal, ficou com dúvida? Me chama no particular, a gente conversa, né? De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, estou aqui para vocês, à sua total disposição, tá bom? Não fique com dúvida, não faça a resolução dos exercícios do caderno do aluno de qualquer jeito. A gente está aqui para trabalhar junto, beleza, pessoal? Vamos para a aula então? Vamos filosofar? Nós vamos entrar no conceito de filosofia e política, né? O conceito de política, né, a gente pode considerar o seguinte, que o ser humano ele é um ser político. Né? A todo momento nós fazemos política. Né? Quando nos relacionamos com as pessoas, seja no grupo escolar, família, fora da escola, fora de casa, nós estamos sendo políticos. Né? Nos relacionando, as boas relações, né, que nós temos com as pessoas, todo mundo tomando cuidado com aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, enfim. A política, ela norteia todas as nossas relações. E, com relação ao Estado e à nação, né, é a política pura na sua essência. Né? Vamos ver aqui, então, o conceito de política. Né? Política é a ciência da governança de um Estado ou nação, né, e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. Né? Então, todo mundo tem um interesse particular, certo? Agora, a política ela vai nortear esses interesses. Ou seja, se o meu interesse vai prejudicar a comunidade, né, será que eu estou sendo ético, né? E onde entra a questão da moral. Então, politicamente falando, eu não estou sendo um bom político. Né? Minha prática política ela não está sendo boa porque eu estou prejudicando as pessoas. Né? O termo tem origem no grego politika, uma derivação de polis, que designa aquilo que é público, e tikos, né, que se refere ao bem comum de todas as pessoas. Polis, como a gente já sabe, eram as cidades-estado gregas. Então tem tudo a ver, política, polis, né? Tem tudo a ver aí com a questão da Grécia. Né? O significado de política é muito abrangente e está, em geral, relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público e ao bem dos cidadãos. Se nós pegarmos a Grécia Antiga, né, você vai pegar lá Atenas, uma polis, né, uma cidade-estado muito importante, né, onde o berço, né, da filosofia clássica, vamos dizer assim, né, o berço da filosofia, você tinha as ágoras. O que eram as ágoras? Eram as praças, né, locais públicos nas praças, onde as pessoas se encontravam para falar sobre as questões do Estado, para falar sobre a guerra, as questões da família, o bem-estar da cidade, as questões públicas. Né? Então as ágoras eram os grandes locais de encontro, onde se faziam essas discussões. Então, o grego ele é muito politizado. Ele vai falar muito sobre políticas, questões do Estado, sobre a cidade. Tanto que o termo idiota, ele é um termo que vem da Grécia, que significa o quê? Idiota é aquele que é alheio
assuntos do Estado, as questões de política. Ah, ele não sabe nada do que está acontecendo aqui na cidade, aqui na polis, ele não sabe nada de política. Como que um cara desse vai entrar numa roda de conversa lá na Ágora e opinar? Então ele é um idiota, ou seja, uma pessoa que está totalmente alheia às questões de Estado e da cidade. Bem simples nessa definição de política, né, pessoal? Bom, podemos definir que existem 3 tipos, né, de sistemas de governo: a monarquia, a república e o despotismo, né? Então, ao longo da história, os povos, as nações, eles foram regidos por um desses 3 poderes, vamos dizer assim, né? Então, os governos se diferenciam em sua concepção segundo a distribuição do poder ou soberania. Segundo Montesquieu, um importante filósofo iluminista, né, o poder soberano na república pode ser dividido entre todos, democracia, ou entre uma parte da sociedade, oligarquia ou aristocracia, né? O Montesquieu, ele vai criticar, né, o rei, o soberano, e ele vai dizer que o poder tem que ser dividido em 3, né? E até hoje é usado essa tripartição do poder, né, mencionada por Montesquieu, que seria o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso aí vocês já estudaram lá no 8º ano, né? Já tem que saber o que é isso aí, né? Já na monarquia, o poder soberano é exercido por uma única pessoa, segundo as leis. Quer dizer, o rei ainda, ele é um cara, o poder está centralizado na mão dele, mas ele ainda vai obedecer às leis, né? No sentido de beneficiar o bem geral da nação. Agora, já o déspota, né? Ele é o soberano despótico, ele tem todo o poder centrado na vontade e nos desejos dele. Vamos analisar um pouquinho melhor isso aí, pessoal? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos a monarquia, né? Tá? Uma foto aqui da Rainha Elizabeth, da Inglaterra. Lembrando que os ingleses ainda hoje têm, né, essa figura da rainha, eles amam essa coisa da monarquia, mas prestem bem atenção, lá é uma monarquia parlamentarista, né, uma monarquia parlamentar, porque eles têm os parlamentos com os deputados, né, tem o primeiro-ministro que detém poderes, né, então... E aí? Mas por que eles têm monarquia? Porque eles gostam. E a rainha praticamente é um enfeite, né? É uma coisa para satisfazer aí os desejos, né? E a tradição inglesa. Então é mais assim como que um enfeite mesmo na estante, né? Vamos dizer assim, tá? Então a monarquia, como já foi falado, ela é o poder de um soberano, tá? Onde ele vai obedecer leis, tá? O sistema inglês é um sistema monárquico, mas parlamentarista, ou seja, quem toma as decisões e os rumos da nação é o parlamento junto ao primeiro-ministro. Eles respondem diretamente ao primeiro-ministro e, como eu disse, a rainha Elizabeth aí, ela está mais enfeitando ali, né, como se diz, para enfeitar pavão, né, pessoal? Bom, a República, né? A República. Somos uma república aqui no Brasil, né? Quem prestou atenção nas aulas de história, lá no ensino fundamental, sabe que em 15 de novembro de 1889, né, Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclama a república, o Brasil deixa de ser império para se tornar uma república, né? Então, república é um regime de governo onde o chefe de Estado e o chefe de governo são escolhidos através de eleições diretas ou indiretas, né? Eleições diretas, pessoal, quando toda a população vai lá exercer o seu direito de voto. Você vai lá, deposita a sua cédula, no caso do Brasil, você digita lá os números na urna eletrônica e escolhe os seus candidatos. Isso é votação direta. O que é votação indireta? É quando o povo, necessariamente, ele não vai até as urnas, né? Ele elege representantes, tá? E esses representantes, no caso aqui no Brasil, seriam os deputados federais, né? Lá em Brasília, eles fariam a votação para escolher o presidente, tá bom? A república surgiu na Grécia Antiga como uma forma de governo para administrar a polis grega. Lembra que eu falei que polis é a cidade-estado, né? Grega.
duas importantes polis gregas, Atenas, Esparta, né? Quem que não conhece, né? Quem que nunca ouviu falar? O termo república vem do latim res publica, coisa pública, o assunto público e, portanto, de todos. Este regime de governo foi discutido por filósofos como Platão e vários estudiosos se debruçaram para explicar quais eram as características que a república deveria possuir. Inicialmente, a república seria um regime de governo onde todos os cidadãos estavam chamados a participar e dar sua contribuição para o bem comum. Isto somente seria alcançado através do desenvolvimento de valores como a justiça. Então, a república, né, um sistema republicano pressupõe um sistema democrático, com a participação da população e de seus diversos segmentos. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Muito bom. Vamos para o próximo? O despotismo, né? Talvez não, né? Um dos piores sistemas de governo já desenvolvido pelo ser humano, né? O despotismo é uma forma de governo onde todo o poder está concentrado em apenas um governante, de maneira isolada e arbitrária. O despotismo é praticado por um déspota, um indivíduo que utiliza de seu poder para tiranizar e oprimir os que não seguem as suas normas. Pessoal, bem resumidamente, bem simples, é assim. Agora eu que mando, tá? E você me obedece. Sei lá, eu levantei hoje de mau humor. Vou criar uma lei que, sabe, todo mundo tem que reverenciar o chapéu do rei. Eu mando pôr o meu chapéu lá em praça pública e todo mundo tem que reverenciar. Quem não reverenciar o rei, né, está cometendo uma traição e vai ser guilhotinado, vai cortar a cabeça. Então, isso seria uma lei despótica, né? E os déspotas, eles fazem e desfazem as leis ao seu bel prazer. Não existe meio de ter oposição, né? Porque aqueles que se colocam contra o rei ou são presos ou são mortos, no caso o déspota, entendeu? Então, o despotismo é todo o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, e essa pessoa ele vai tiranizar, como foi dito, vai oprimir, né, através de um reinado duro, forte e de perseguições e mortes. Tranquilo, pessoal? Maravilha. Bom, galera, essa aula não é tão longa assim, tá? Então, eu só vou dar uma dica aqui, por favor, tá, galera? Respondam sempre todas as questões que estão no caderno do aluno. Vou dar um exemplo aqui, para vocês. Está vendo aqui? Tem aqui o exercício que foi para vocês, né? A atividade. E, por exemplo, tem gente que às vezes não responde essas perguntas que estão aqui no quadro. Entendeu? Como o Estado em geral exerce o seu poder? O que é Estado? Né? Entendeu? O que é Estado? Bom, Estado, primeiro você tem que ter uma nação, você tem que ter um povo, né? E aí você tem que ter os líderes. Vamos pegar a estrutura aqui no Brasil. Você tem o povo brasileiro. Quem constitui o Estado? Os municípios com suas prefeituras, né? O governo do Estado de São Paulo com a Câmara dos Deputados Estaduais. Depois você tem o governo a nível federal, que comanda o país inteiro, que é o presidente da República, com seu vice-presidente, os ministros, aí vem o Senado, a Câmara dos Deputados, né? Então você tem toda essa estrutura de poder que comanda a nação. Como essa estrutura se sustenta? Através dos impostos, né? Imposto que significa o quê? É uma imposição. O povo não tem opção de pagar ou não as taxas. É algo imposto. Você tem que pagar, você é obrigado a recolher aquela taxa para sustentar o Estado, né? Como o Estado, em geral, exerce seu poder, né? Bom, primeira coisa, o Estado, ele determina leis e normas. O que rege o nosso país? Nós temos a Constituição Federal, certo? Que é um conjunto de normas e leis, né, que regem o país e tem de ser obedecido,
né? Depois tem as leis estaduais, leis municipais, mas enfim, no geral, nós temos que obedecer leis. E o Estado exerce o seu poder através da força também. Porque, na verdade, existe até uma frase muito interessante que fala que o Estado ele detém o monopólio da violência. E isso é verdade, tá? Tanto que o braço forte, o braço armado do Estado é a polícia. Né? Você não vê, o pessoal sai para fazer protesto, a polícia está lá olhando todo mundo. Qualquer coisa que eles considerem que está errado, baixa o sarrafo em todo mundo, esparrama todo mundo e vão para casa, né? Então, que a gente tem que entender, o Estado possui o monopólio da violência e é uma violência, a pior que existe é a violência praticada pelo Estado, porque é uma violência que está assentada e justificada pela lei, na verdade, né? Afinal de contas, toda a estrutura judiciária pertence ao Estado. Então, eles cumprem a vontade do Estado. Né? Então, o Estado exerce o seu poder através da imposição de leis e através da força, né? Quando necessário. E ele não hesita em usar a força. Né? Nós sabemos disso. Né? A coerção do cidadão. O cidadão é obrigado a cumprir lei. Nós somos obrigados a pagar impostos, nós somos obrigados a cumprir uma série de normas e leis, né, vigentes no nosso país. Entendeu? Então, pessoal, por favor, não deixe de responder só essas perguntas aqui, mas respondam essas também que estão nos quadros. Tá ok? Então tá aqui a atividade bem tranquila. Tem mais umas questões aqui, tá? Qualquer dúvida, pessoal, só entrar em contato, só me chamar, tá bom? E logo, logo a gente vai ver uma aulinha ao vivo aí pra gente discutir um pouco mais, tá bom? Não vou me estender mais, essa aula fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês e fui!